Você já sentiu aquela estranha sensação de sempre atrair o mesmo tipo de pessoa problemática? Como se existisse um padrão invisível, um laço que você não consegue romper, não importa o quanto tente. Jung descobriu algo perturbador sobre isso. Ele descobriu que não são as outras pessoas que estão sabotando seus relacionamentos. É você, mais especificamente, uma parte de você que você nem sequer conhece. Ele chamou isso de sombra, a face oculta. E ela está trabalhando contra você, neste exato momento, sem que você perceba. Imagine por um segundo que você tem uma duplicata, alguém idêntico a você, mas que carrega exatamente tudo o que você mais detesta em si mesmo, tudo o que você nega, rejeita, esconde. Agora imagine que essa duplicata te segue para todos os lugares, influenciando cada escolha que você faz nos seus relacionamentos, sussurrando no seu ouvido decisões que você pensa que são suas, mas que na verdade são dela. Essa é sua face oculta, e Jung descobriu que ela tem um poder assustador sobre sua vida amorosa. A primeira coisa que você precisa entender é que sua face oculta não é má. Ela é simplesmente tudo o que você decidiu que não pode ser. Quando você era criança, aprendeu rapidamente quais comportamentos eram aceitos e quais eram punidos, quais emoções podiam ser expressas e quais tinham que ser engolidas. Sua mente, sendo a máquina de sobrevivência eficiente que é, criou duas versões de você. A versão apresentável, a que seus pais aprovavam, a que a sociedade aceita, a que você mostra para o mundo, e a versão rejeitada, tudo o que foi banido, reprimido, negado. Essa versão rejeitada se tornou sua face oculta. Mas aqui está o problema. Sua face oculta não desapareceu. Ela apenas se escondeu. E como uma criança que foi trancada num sótão, ela fica cada vez mais revoltada, cada vez mais desesperada para sair. E ela encontra maneiras muito criativas de fazer isso, especialmente nos seus relacionamentos. Você conhece aquela pessoa que diz que odeia drama, mas sempre está no meio de algum conflito, ou aquela que jura que procura alguém carinhoso, mas sempre se apaixona por pessoas frias e distantes. Jung diria que essas pessoas não estão mentindo. Elas genuinamente acreditam no que dizem. Mas a face oculta delas está fazendo exatamente o oposto do que elas conscientemente querem. É como se você dissesse que quer ir para o norte, mas seus pés estivessem caminhando para o sul. E você nem percebe. A face oculta opera através do que Jung chamou de reflexo invertido. É um mecanismo psicológico fascinante e aterrorizante. Basicamente, você pega tudo o que não consegue aceitar em si mesmo e projeta isso nas outras pessoas. Como um projetor de cinema jogando imagens na tela, sua mente joga suas características rejeitadas nas pessoas ao seu redor. E então algo bizarro acontece. Você começa a se sentir irresistivelmente atraído por essas pessoas, ou irresistivelmente repelido, porque são elas que estão carregando os pedaços perdidos da sua alma. Deixe-me te dar um exemplo concreto. Alice sempre dizia que queria um homem previsível e seguro, alguém que pagasse as contas em dia, que fosse confiável, previsível. Mas Alice cresceu numa família onde mostrar espontaneidade era visto como irresponsabilidade, onde ser imprevisível era pecado mortal. Então a parte aventureira dela, a parte espontânea, foi banida para a face oculta. E adivinhe que tipo de homem Alice sempre escolhia? Exatamente. O cara imprevisível, o aventureiro, o que não conseguia manter um emprego por mais de 6 meses. E ela sempre se perguntava por que isso acontecia. Por que ela sempre tinha infortúnio nos relacionamentos? Não era infortúnio. Era a face oculta dela procurando completude, procurando aqueles pedaços perdidos de si mesma através do outro. Mas aqui está a parte mais cruel desse processo. Como aquelas características foram rejeitadas por uma razão, Alice também tinha pavor delas.
Então, ela se sentia simultaneamente atraída e repelida por esses homens. Ela os escolhia e depois passava o relacionamento inteiro tentando mudá-los, tentando fazer com que eles fossem mais responsáveis, mais estáveis. Era como se ela estivesse tentando sufocar a própria face oculta através do outro. E isso nunca funciona, porque o outro não é o problema. O problema é a guerra civil que está acontecendo dentro de você, entre quem você acha que deveria ser e quem você realmente é. Jung percebeu que a maioria dos conflitos relacionais não são realmente sobre dinheiro, sexo, sogra ou onde passar as férias. São sobre reflexo invertido. São sobre duas pessoas tentando recuperar suas faces ocultas através uma da outra, sem nem saber que é isso que estão fazendo. É por isso que os mesmos problemas aparecem em todos os seus relacionamentos. Não importa se você troca de parceiro 10 vezes, a mesma dinâmica vai se repetir, porque o padrão está dentro de você, não fora. Você já reparou como você consegue detectar certas características nas pessoas quase instantaneamente? Como se você tivesse um radar especializado para identificar certos tipos de comportamento. Jung diria que esse radar é sua face oculta, reconhecendo a si mesma nos outros. As características que mais te irritam nas outras pessoas são exatamente as características que você tem, mas nega ter. As coisas que você julga mais duramente nos outros são suas próprias faces ocultas, te olhando de volta através do espelho. É por isso que um mentiroso sempre desconfia que está sendo enganado. É por isso que uma pessoa controladora sempre reclama que os outros são controladores. É por isso que alguém que reprime sua raiva vive cercado de pessoas explosivas. A face oculta é como um ímã. Ela atrai exatamente o que você jura que não quer na sua vida. Mas nem toda projeção é negativa. Às vezes você projeta qualidades positivas também. Aquela paixão instantânea, aquela sensação de ter encontrado seu encontro destinado. Muitas vezes é você projetando partes luminosas da sua face oculta na outra pessoa. Qualidades que você tem, mas não consegue reconhecer em si mesmo. O problema é que quando você coloca alguém num pedestal, quando você acha que a pessoa é perfeita demais para você, está criando uma dinâmica igualmente tóxica, porque ninguém consegue carregar a projeção da perfeição do outro por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai te decepcionar, vai revelar que é humana, e então você vai se sentir traído, como se ela tivesse mentido para você. Mas ela nunca mentiu. Você que criou uma versão fantasiosa dela na sua cabeça. Jung tinha uma frase perturbadora sobre isso. Ele disse que tudo o que não queremos saber sobre nós mesmos acaba se tornando destino. Ou seja, aquilo que você nega em si mesmo vai aparecer na sua vida de forma compulsiva, através dos outros, até que você finalmente aceite e integre isso. É como se o universo conspirasse para te forçar a olhar para aquilo que você se recusa a ver. Então, como você para esse ciclo destrutivo? Como você para de sabotar seus próprios relacionamentos através da face oculta? O primeiro passo é brutal, mas necessário. Você precisa assumir 100% de responsabilidade pelos padrões que se repetem na sua vida. Pare de dizer que você sempre atrai pessoas problemáticas. Pare de dizer que não existem pessoas boas no mundo. Pare de culpar o outro pelos problemas do relacionamento. Isso não significa que você é culpado por tudo. Significa que você é responsável pela sua parte na dinâmica. E sua parte sempre inclui o reflexo invertido da sua face oculta. O segundo passo é ainda mais desconfortável. Você precisa olhar diretamente para aquilo que mais critica nos outros e perguntar: onde isso existe em mim? Onde eu faço isso também, mas de uma forma mais sutil, mais socialmente aceitável? Se você odeia pessoas mentirosas, onde você mente para si mesmo?
Se você detesta pessoas egoístas, onde você coloca suas necessidades acima das dos outros, mas justifica isso. Se você tem nojo de pessoas dramáticas, onde você cria drama, mas chama de outra coisa, este é o trabalho mais difícil que você vai fazer na vida. Porque significa olhar para o espelho e ver não apenas quem você gosta de ser, mas quem você realmente é. Significa integrar os aspectos de si mesmo que você passou a vida inteira tentando negar. Jung chamava isso de fazer as pazes com sua face oculta. Não significa que você vai abraçar seus aspectos destrutivos e começar a agir como um psicopata. Significa que você vai reconhecer que esses aspectos existem, que eles fazem parte de você, que eles têm algo a ensinar. Significa parar de lutar contra si mesmo. Quando você faz isso, algo mágico acontece nos seus relacionamentos. Você para de precisar que a outra pessoa carregue suas projeções. Você para de tentar mudar o outro porque finalmente entendeu que o único que você pode mudar é você mesmo. Você para de se apaixonar por fantasias e começa a se relacionar com pessoas reais. E, paradoxalmente, quando você para de tentar ser perfeito, quando você aceita sua totalidade, incluindo suas imperfeições, você se torna muito mais atraente. Porque a autenticidade é magnética. Pessoas íntegras atraem pessoas íntegras. Mas isso requer coragem. A coragem de descer ao porão da sua psique e fazer as pazes com aquela criança rejeitada que mora lá. A coragem de admitir que você não é quem pensava que era. A coragem de ser vulnerável, de mostrar suas imperfeições, de parar de usar relacionamentos como uma forma de fugir de si mesmo. Jung acreditava que o propósito da vida não é ser feliz, é ser completo. E você só se torna completo quando para de fugir da sua face oculta e aprende a dançar com ela. Porque no final das contas, seus relacionamentos não existem para te completar. Eles existem para te mostrar onde você ainda não está completo consigo mesmo. Eles são espelhos. E espelhos não mentem. A pergunta não é se você tem uma face oculta. Todo mundo tem. A pergunta é, você vai continuar deixando ela controlar sua vida romântica inconscientemente? Ou você vai ter a coragem de olhar para ela de frente e assumir o controle? Porque enquanto você não fizer isso, você vai continuar repetindo os mesmos padrões, atraindo as mesmas dinâmicas, vivendo os mesmos dramas. Você vai continuar se perguntando por que sempre acontece a mesma coisa com você. Mas quando você finalmente entender que você não é vítima dos seus relacionamentos, você é o criador deles, tudo muda. Quando você entender que sua face oculta não é sua inimiga, mas sua professora, você finalmente pode começar a criar relacionamentos conscientes. Relacionamentos onde você ama a pessoa que está na sua frente, não a projeção que você criou dela. Relacionamentos onde você não precisa ser perfeito para ser amado. Relacionamentos onde você pode ser inteiro, completo, autêntico. Mas deixe-me te contar uma história que vai te mostrar exatamente como isso funciona na prática. Pedro era um engenheiro bem-sucedido de 40 anos. Racional, controlado, sempre com um plano para tudo. Ele se orgulhava da sua disciplina, da sua capacidade de manter as emoções sob controle, e ele sempre se apaixonava por mulheres que eram o oposto dele. Artistas, free spirits, mulheres intensamente emotivas. No início, ele ficava fascinado. Dizia que elas traziam cor para sua vida monocromática, mas sempre acabava do mesmo jeito. Ele tentava organizá-las, estruturá-las, fazer com que fossem mais práticas, e elas se sentiam sufocadas, controladas. Terminavam dizendo que ele era frio, calculista, que não sabia viver. Pedro vinha à terapia se perguntando por que sempre escolhia mulheres incompatíveis com ele. Até que um dia teve um insight devastador. Ele percebeu que não estava se apaixonando por essas mulheres.
Estava se apaixonando pela sua própria espontaneidade perdida, pela sua própria intensidade emocional que havia sido banida para a face oculta ainda na infância. Quando era criança, Pedro aprendeu que expressar emoções era sinal de fraqueza. Seu pai, um militar rígido, sempre dizia que homem não chora, que controle é poder. Então Pedro enterrou sua parte emotiva tão fundo que esqueceu que ela existia. Até que ela começou a aparecer através das mulheres que ele escolhia. E então ele fez algo radical. Em vez de terminar mais um relacionamento, ele decidiu fazer o trabalho interno. Começou a reconhecer quando estava tentando controlar a parceira. Começou a notar quando estava julgando a intensidade emocional dela. E mais importante, começou a se dar permissão para sentir. O interessante é que quando Pedro parou de tentar mudar a namorada e começou a integrar sua própria face oculta emocional, o relacionamento se transformou. Ela parou de se sentir sufocada e ele parou de se sentir descontrolado, porque ele não precisava mais que ela carregasse suas emoções rejeitadas. Ele estava aprendendo a carregá-las sozinho. Esta é a diferença entre relacionamentos inconscientes e relacionamentos conscientes. Nos inconscientes, você usa a outra pessoa como uma extensão de si mesmo, como um repositório para aquilo que você não consegue aceitar em você. Nos conscientes, você se relaciona com a pessoa como ela realmente é, não como uma projeção das suas necessidades internas. Mas como você identifica suas projeções no dia a dia? Como você pega sua face oculta em flagrante? Jung desenvolveu várias técnicas para isso. A primeira ele chamou de análise das suas reações exageradas. Sempre que você tem uma reação emocional desproporcional a alguma coisa que alguém faz, isso é um sinal vermelho gigante de que você está projetando. Se alguém chega 5 minutos atrasado e você fica furioso por 3 horas, não é sobre os 5 minutos. É sobre alguma coisa em você que você não quer reconhecer. Talvez sua própria tendência à irresponsabilidade que você luta tanto para controlar. Se alguém flerta com outra pessoa numa festa e você fica paranoico por semanas, não é só sobre o flerte, é sobre sua própria capacidade de traição que você nega ter, mas que existe em algum nível. As reações exageradas são como sirenes tocando, te avisando que sua face oculta está sendo ativada. A segunda técnica é prestar atenção nos seus julgamentos automáticos. Jung descobriu que julgamos nos outros exatamente aquilo que mais tememos em nós mesmos. É como se a mente fosse um tribunal, onde você é simultaneamente o juiz, o júri e o réu. Quando você vê alguém sendo preguiçoso e imediatamente pensa, que pessoa terrível, pare e se pergunte, onde eu sou preguiçoso, mas chamo de outra coisa? Onde eu evito responsabilidades, mas racionalizo isso como autopreservação ou inteligência estratégica? Quando você vê alguém sendo dramático e sente nojo, pergunte-se, onde eu crio drama na minha vida, mas não chamo de drama? Onde eu faço tempestade em copo d'água, mas justifico como sendo questão de princípios? Jung acreditava que somos todos capazes de qualquer coisa. Dentro de você existe um mentiroso, um traidor, um covarde, um egoísta. Não porque você é uma pessoa má, mas porque você é humano. E a condição humana inclui todo o espectro de possibilidades. A diferença entre pessoas conscientes e inconscientes não é que as conscientes não têm a face oculta, é que elas reconhecem que têm, e por isso conseguem escolher conscientemente como agir, em vez de serem controladas por impulsos inconscientes. Deixe-me dar outro exemplo. Alice sempre dizia que procurava homens honestos. Ela havia sido traída num relacionamento anterior e jurou que nunca mais se envolveria com alguém mentiroso. Mas Alice tinha um problema. Ela mentia constantemente. Pequenas mentiras, mentiras brancas, mentiras de conveniência. Mentia sobre onde estava,
sobre com quem havia conversado, sobre quanto havia gastado. Nada muito sério, segundo ela. Apenas pequenas proteções para evitar conflitos desnecessários. Ela racionalizava todas essas mentiras como sendo diplomacia. Tato, cuidado com os sentimentos dos outros. E adivinhe que tipo de homem Alice sempre atraía. Exatamente, mentirosos. Homens que diziam que iam chegar às 8 e chegavam às 10. Homens que diziam que estavam trabalhando, mas estavam no bar com os amigos. Homens que escondiam conversas com ex-namoradas. Alice passava os relacionamentos inteiros numa paranoia constante, checando o celular, investigando, duvidando de tudo, porque ela sabia, em algum nível inconsciente, o quão fácil é mentir. Ela sabia porque ela mesma fazia isso todos os dias. Quando Alice finalmente se deu conta dessa dinâmica, ela ficou horrorizada. A última coisa que ela queria era se ver como uma mentirosa. Mas Jung diria que essa resistência é exatamente o que mantém a face oculta no poder. Enquanto você nega que tem certas características, elas controlam você de forma inconsciente. Foi só quando Alice admitiu que era, sim, capaz de mentir, que ela conseguiu escolher conscientemente ser honesta. Foi só quando ela parou de se ver como vítima dos homens mentirosos e se reconheceu como alguém que também mentia, que ela conseguiu quebrar o padrão. E algo interessante aconteceu. Quando Alice se tornou genuinamente honesta consigo mesma, ela automaticamente começou a atrair homens mais honestos, porque ela não precisava mais de mentirosos para carregar sua própria desonestidade reprimida. Este é um dos aspectos mais fascinantes da teoria de Jung. Ele descobriu que mudamos o que atraímos quando mudamos quem somos, não de forma superficial, mas de forma profunda. Quando integramos nossa face oculta, quando paramos de lutar contra aspectos de nós mesmos, nossa energia muda e pessoas diferentes começam a se sentir atraídas por nós. É como se você mudasse de frequência de rádio. De repente você sintoniza numa estação diferente, com músicas diferentes, com pessoas diferentes. Mas integrar a face oculta não significa agir como um sociopata. Não significa que você vai abraçar todos os seus impulsos destrutivos e sair por aí fazendo maldades. Significa que você vai reconhecer que esses impulsos existem, que eles fazem parte da condição humana, que você não é melhor que ninguém por tê-los. E, paradoxalmente, quando você para de lutar contra esses impulsos, quando você os aceita como parte de você, eles perdem muito do seu poder. É como se fossem crianças fazendo birra para chamar atenção. Quando você finalmente olha para elas e diz: "Eu te vejo", elas se acalmam. Jung tinha uma frase linda sobre isso. Ele dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A luz real vem da integração, não da negação. Então, como isso se aplica especificamente aos relacionamentos? Como você usa esse conhecimento para criar conexões mais saudáveis? Primeiro, você precisa parar de procurar sua alma gêmea. Este conceito é uma das maiores ilusões românticas que existem. A ideia de que existe alguém lá fora que vai te completar, que vai preencher todos os seus vazios, que vai fazer você se sentir inteiro. Jung diria que quem procura a alma gêmea está procurando sua própria face oculta, projetada no outro. Está procurando alguém para carregar os aspectos de si mesmo que não consegue integrar. E isso sempre termina em decepção, porque ninguém pode carregar a sombra de outra pessoa por muito tempo. Em vez de procurar sua alma gêmea, procure sua cara inteira. Procure alguém que também está fazendo o trabalho de se conhecer completamente. Alguém que reconhece suas próprias contradições, suas próprias imperfeições, seus próprios aspectos sombrios. Porque duas pessoas inteiras criam um relacionamento muito diferente de duas meias pessoas tentando se completar. Duas pessoas inteiras se relacionam por escolha, não por necessidade.
Elas se amam. Não se precisam desesperadamente. Segundo, você precisa desenvolver o que Jung chamava de função transcendente. A capacidade de manter tensões opostas sem tentar resolvê-las imediatamente. A capacidade de aceitar que você e seu parceiro são seres complexos, contraditórios, em constante evolução. Na prática, isso significa parar de tentar mudar o outro. Significa aceitar que a pessoa que você ama também tem uma face oculta. Também tem aspectos que te incomodam. Também é imperfeita. E isso não é um bug. É uma feature. É assim que seres humanos funcionam. Terceiro, você precisa aprender a comunicar sobre suas projeções. Quando você perceber que está tendo uma reação exagerada, em vez de culpar o outro, pergunte-se: o que isso está despertando em mim? Que parte minha está sendo ativada? E então, compartilhe isso com seu parceiro. Não como acusação, mas como autoconhecimento. Quando você fez isso, eu tive uma reação muito forte. Estou percebendo que isso me lembra uma parte de mim que eu tenho dificuldade de aceitar. Essa é a diferença entre comunicação consciente e inconsciente. Na inconsciente, você projeta e culpa. Na consciente, você assume responsabilidade pela sua parte na dinâmica. Jung descobriu algo revolucionário sobre relacionamentos. Ele percebeu que eles não existem para nos fazer felizes. Eles existem para nos fazer crescer, para nos mostrar nossos pontos cegos, para nos forçar a evoluir, para nos confrontar com aquilo que preferíamos não ver em nós mesmos. É por isso que os relacionamentos são tão difíceis. Não porque as pessoas são problemáticas, mas porque os relacionamentos são como espelhos, e espelhos refletem tudo, não apenas o que queremos ver. Quando você entende isso, quando aceita que seu relacionamento é uma escola de desenvolvimento pessoal disfarçada de romance, tudo muda. Você para de se perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar o que isso está tentando me ensinar. Você para de ver conflitos como problemas e começa a vê-los como oportunidades. Oportunidades de conhecer partes de você que estavam escondidas. Oportunidades de crescer, de evoluir, de se tornar mais completo. Mas isso exige maturidade emocional. Exige a capacidade de olhar para si mesmo sem julgamento, de reconhecer suas imperfeições sem se odiar por isso, de aceitar feedback sem se destruir internamente. E exige coragem. A coragem de ser vulnerável, de admitir quando está errado, de pedir desculpas quando machuca o outro, de continuar tentando mesmo quando é difícil. Jung acreditava que o amor maduro não é a ausência de conflito, é a capacidade de navegar conflitos de forma construtiva, é a habilidade de brigar sem destruir, de discordar sem desrespeitar, de ter opiniões diferentes sem ameaçar o vínculo. E isso só é possível quando você para de usar o relacionamento como um campo de batalha, onde tenta provar que está certo e o outro está errado. Quando você entende que vocês dois estão do mesmo lado, lutando contra os padrões inconscientes que vocês herdaram, não um contra o outro, a face oculta nos relacionamentos não é apenas individual, também é sistêmica. Existem sombras familiares, sombras culturais, sombras sociais que influenciam como nos relacionamos, padrões que passam de geração em geração, scripts inconscientes sobre como homens e mulheres devem se comportar, crenças limitantes sobre o que é possível no amor. Jung percebia que muitas vezes nos apaixonamos não pela pessoa, mas pelo arquétipo que ela representa, pelo símbolo que ela carrega, a mulher fatal, o homem provedor, a princesa que precisa ser salva, o rebelde que precisa ser domesticado. E então passamos o relacionamento inteiro tentando encaixar a pessoa real no arquétipo que projetamos nela, tentando fazer com que ela seja a fantasia que criamos, em vez de aceitar quem ela realmente é,
Isso é especialmente comum em relacionamentos que começam com paixão intensa. Aquela sensação de ter encontrado o seu encontro destinado, de finalmente ter achado a pessoa perfeita. Jung diria que você não encontrou a pessoa perfeita. Você encontrou o recipiente perfeito para suas projeções. E quando a pessoa real inevitavelmente aparecer por trás da projeção, você vai se sentir traído, como se ela tivesse mudado, como se ela tivesse mentido sobre quem era. Mas ela nunca mentiu. Você que criou uma versão fantasiosa dela e se apaixonou pela fantasia. A paixão é projeção em estado puro. É por isso que ela é tão intensa e tão insustentável. Você não consegue manter uma projeção para sempre, mais cedo ou mais tarde. A realidade irrompe através da fantasia. O amor real começa quando a paixão termina. Quando você vê a pessoa como ela realmente é, com todas as suas imperfeições, contradições e humanidade, e escolhe amá-la mesmo assim, não porque ela é perfeita, mas porque ela é real. Jung dizia que existem 4 estágios nos relacionamentos conscientes. Primeiro vem a projeção, onde você se apaixona pela sua própria face oculta refletida no outro. Depois vem a desilusão, onde você percebe que a pessoa não é quem você pensava que era. Terceiro, vem a reclamação, onde você tenta mudar o outro para que ele se adeque às suas expectativas. E, finalmente, se você conseguir atravessar os 3 primeiros estágios sem terminar o relacionamento, vem a aceitação real. A aceitação não é resignação. Não é dizer, ok, vou aguentar essa pessoa problemática para o resto da vida. É reconhecer que a pessoa é exatamente como deveria ser para o seu crescimento, que as características que mais te incomodam nela são exatamente as que você precisa aprender a lidar para evoluir. É entender que vocês não se encontraram por acaso, que existe uma inteligência misteriosa no universo que coloca pessoas juntas não para serem felizes, mas para se tornarem completas. E quando você chega nesse nível de aceitação, algo mágico acontece. O relacionamento para de ser uma luta constante e se torna uma dança. Uma dança onde vocês dois são parceiros, não adversários. Onde as diferenças se tornam complementaridade, não fonte de conflito. Mas chegar até esse ponto exige que você faça o trabalho mais difícil da sua vida. O trabalho de conhecer a si mesmo completamente, de integrar sua face oculta, de parar de fugir daquilo que você não quer ser e aceitar que você é capaz de ser tudo. Esse é o convite que Jung nos faz. Pare de tentar ser perfeito e comece a ser real. Pare de tentar encontrar a pessoa certa e comece a ser a pessoa certa. Pare de usar relacionamentos como uma fuga de si mesmo e comece a usá-los como um caminho de volta para casa. De volta para a totalidade de quem você realmente é. Porque no final das contas, o relacionamento mais importante da sua vida não é com seu parceiro, é com você mesmo. E até que você aprenda a amar todos os aspectos de quem você é, até que você faça as pazes com sua própria face oculta, você vai continuar procurando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Esse é o presente que Jung nos deixou, a chave para parar de sabotar nossos próprios relacionamentos, a coragem de olhar para nossa face oculta e descobrir que ela não é nossa inimiga. Ela é a guardiã dos nossos aspectos perdidos. Ela é o caminho de volta para casa, de volta para nós mesmos.